Olá, amigos. Bem-vindo a mais um episódio do Nexum Mind School, para a apresentação de mais um expoente das nossas 10 semanas do projeto que iniciará em 11 de agosto e encerrará no dia 13 de outubro, todas as terças-feiras. De hoje, nós teremos Alessandra Fachada Bonilha, advogada, empresarial, mediadora privada e judicial com 30 anos de experiência em direito empresarial. Ela trabalha em reestruturação de empresas e gestão de conflitos. Atua na prevenção e superação de crises empresariais, conduzindo negociações complexas, mediações societárias e processos de recuperação de empresas. É especialista em governança de empresas familiares e integra a lista de mediadores das principais câmaras de mediação e arbitragem do país. É autora de publicações especializadas abordando temas de governança, mediação e reestruturação empresarial. E o mais importante, ela tem experiência nacional e internacional, tanto acadêmica como profissionalmente, com insígnias de todas as esferas. Alessandra, muito obrigado por participar desse projeto conosco e seja bem-vinda ao projeto Nexum Mind School. É uma alegria, queria agradecer o convite, adorei o projeto e fiz questão aqui de estar com você, da gente poder aí compartilhar um conhecimento, né? Afinal, conhecimento não é para ser represado, é para ser compartilhado. Obrigado, Alessandra. O privilégio é nosso de poder contar com a sua experiência e o seu conhecimento nessa área que é muito importante dos aspectos das insolvências e principalmente baseado nas empresas familiares. E como nós vamos trabalhar dentre vários autores acadêmicos norte-americanos, tendo em vista a sua experiência também, que eu gostaria que você viesse a trazer para o nosso público, nós iremos travar, digamos assim, um crescimento em todos os momentos com o que eu considero um tripé bárbaro da doutrina norte-americana, que é o professor Leonard Riskin, professor Robert Nukin e o professor Howard Reifa. E eu sei que a Alessandra tem conhecimento de todos, vocês podem ver vamos dizer assim, pela posição que ela está trazendo na linguagem corporal e facial dela. Ela tem mais do que isso, ela passou pelo conhecimento ou pela presença do professor Gary Friedman, e que vai trazer todas essas informações para nós durante os 60 minutos dar e receber de entrega de conhecimento. Alessandra, você pode informar o nosso público o que você trará? Bom, eu vou falar um pouco, né? A gente vai falar primeiro é importante dizer que eu fiz o programa PON em Harvard, eu tive a alegria de ter tido aula com o Manukin, o Bordon, e também a minha iniciação foi com o Gary Friedman. Antes de ir para Harvard, eu tive com o Gary Friedman, que foi assim uma experiência maravilhosa. Ele tem uma abordagem que para mim é uma abordagem onde ele trabalhava muito escuta, mas trabalhamos muitos casos empresariais na época, e assim, ninguém falava em quase mediação no Brasil, então, para mim, foi ganho, foram muitos ganhos. E eu tenho experiência, eu já era advogada quando eu fui fazer esses cursos, e eu comecei a trabalhar muito cedo, né? Com 19 anos eu já estava fazendo estágio na área de solvência. Então, aí vem porque eu entendi que a negociação, que a mediação, principalmente, tem todo um caminho que você pode utilizar dentro dentro desse arcabouço. Lembrando só que eu sou da época da concordata, e na concordata a gente não negociava. A gente começa a negociar em 2005, quando vem a Lei 11.101. Aí eles trouxeram um modelo dos Estados Unidos, né, que é esse modelo onde o credor passa a participar e decidir, né, sobre a questão da empresa. Então, você tem que ter uma negociação com seus credores. E aí, 2020,
nós tivemos uma reforma da lei que foi, para mim, um divisor de águas. Estou até entrando um pouco no tema, porque depois eu volto para as empresas familiares, mas você imagina que em 2020, com essa mudança da lei, nós conseguimos inserir, quer dizer, né, foi inserido em artigos próprios, no capítulo próprio, das conciliações e mediações, dentro da lei 11.101, que é a lei de recuperação e falência. Então, você veja, do artigo 20A ao 20D, você tem todo o passo a passo de como você pode utilizar a mediação dentro da insolvência. E mais um detalhe, a gente tem, antes disso, nós tivemos uma recomendação, 58, que foi o CNJ que promulgou que publicou essa recomendação, 58 em 19, que depois foi substituída pela 112, mas, assim, trouxe as mesmas informações, mas foi também um divisor de águas, porque já começou a estimular, né, que se usasse a negociação. E muitos tribunais, na época da pandemia, criaram provimentos para que se fizessem negociações, vamos dizer, ela é parecida com a mediação antecedente, mas negociações para que você não... E eu trabalhei também nessas negociações que teve na época da pandemia. E foi muito importante para empresas em dificuldade, sabe? Então, assim, eu sou suspeita de falar, meu olho brilha mesmo. E um dado importante, estou falando muito, mas você me corta aí. 90% das empresas no Brasil, elas são familiares. Então, claro, a gente tem exceções, mas a grande maioria dessas empresas que vão sofrer uma crise, a grande maioria é empresa familiar. Você imagina, né? Mesmo quando você tem uma empresa de sócios, você tem vínculos ali também presentes, ainda que não seja. O problema da familiar é que você tem a família, que muitas vezes vai receber as consequências de uma má gestão, né? Família que, às vezes, os familiares sócios da operação ali do negócio, e também vai sofrer algumas consequências. Da má gestão ou dos percalços. Assim, porque a gente fala da crise, vamos dizer assim, porque a crise ela pode acontecer por diversos fatores, não necessariamente de uma má gestão. Exato, os percalços da própria economia nacional ou internacional. Por exemplo, você imagina agora com esse tarifaço que a gente teve lá, lembra quando o primeiro tarifaço? Tinham várias empresas que tinham exportação, empresas do Paraná que tinham contratos de madeira. Do dia para a noite você é pego no contrapé. Você entende? Então, isso balança uma empresa, né? Tem uma máxima que a gente aprende muito, que a empresa quebra pelo caixa, mas nós temos um problema de juros altíssimos. Então, não dá para você falar de crise se você não fala, sem falar de economia. Né? Perfeito. Então, isso é algo que a gente reflete, estuda, entende, quer dizer, dentro desse parâmetro, né? Que às vezes gera essa crise. Só que muitas vezes as informações não são compartilhadas, porque falta muita governança para empresas familiares. Está melhor. De lá atrás para hoje já tivemos uma melhora muito grande em termos de estimular as empresas familiares a se profissionalizarem, a trazerem um pouco de governança, porque ela acaba se tornando uma prevenção para a crise. Sabe? Perfeito. Sim. Vamos imaginar hoje o aspecto de todo esse... Eu acredito que a sua Masterclass já começou, nós estamos tendo a introdução aqui, trazendo um momento histórico, da onde a Alessandra está vindo para trazer toda a experiência para o participante. E, nesse sentido, nós temos que ver, assim, nós estamos apresentando agora um projeto onde esse bloco traz a negociação estratégica do mediador. E, nesse universo dos aspectos de insolvência, existem, como você numerou, pontuações legais onde a negociação e a mediação ocorrerão.
E já que no Brasil nós temos mais de 90% de empresas consideradas empresas familiares, nós temos, então, não um problema, então, como bem referido, não a má gestão, mas os aspectos econômicos do mercado e o aspecto emocional da família envolvidos nessas mediações que a legislação já aponta, e não somente a legislação já pretérita, mas agora, nesse exato momento, com os magistrados cada vez mais incentivando esse modelo. E, evidentemente, que para os nossos participantes, que eles têm interesse no mercado e como eles podem se adequar e adentrar como especialistas no mercado, o que você poderia trazer de informação para esse público? Então, são 2 pontos que eu vou falar aqui um pouquinho do que eu entendo, tá? E, assim, é como eu vejo. Apesar, desde a recomendação 58, sempre se falou em comediação. Então, por quê? O mediador não precisa conhecer a matéria de fundo. Eu discordo. Eu acho que ele precisa conhecer da insolvência. Ele precisa entender como é que se... Não é para você conhecer a fundo. Eu conheço a fundo porque eu gosto, eu estudo, eu leio, eu estou estudando. Mas, assim, tem experiência. Mas ele precisa conhecer como é que funciona o processo, entender a linguagem empresarial, entender os pontos. Por exemplo, a gente não pode mediar questões de classificação de crédito. Isso nós somos vedados a mediar. Mas o que é classificação de crédito? Você tem que, sabe, conhecer um pouco. Uma coisa que eu queria só chamar a atenção é a questão de quando você falou aqui, uma das causas também que levam as empresas à crise são os conflitos entre sócios e muitas vezes brigas de familiares, sócios, né, acabam sendo sócios ou herdeiros que vão entrar na empresa e começam a ter as suas... Sabe que não está isso muito bem resolvido? Isso é um problema, porque muitas vezes o pessoal começa a negociar entre eles, essa negociação entre os envolvidos, a empresa, as pessoas têm um pouco de receio, vamos chamar um mediador, vamos chamar alguém de fora, mas é tão importante você não deixar esse conflito escalar, porque o processo de tomada de decisão numa empresa familiar, normalmente ele já é devagar, a não ser que ela está mais profissionalizada. Mas se você tem essas questões, por exemplo, eu vou precisar da assinatura dos sócios lá para entrar, então esse sócio, às vezes, ele está no papel, mas ele não está no dia a dia da empresa, percebe? E a lei, inclusive, de operação, ela previu isso. Então, você pode ter, muitas vezes, questões societárias que você pode resolver antes, não deixar esse conflito escalar, para ele acabar sendo uma causa da crise, ou você pode, que eu acho super importante, esse ponto específico. Eu só fiz esse parênteses aqui porque é uma questão de análise, sabe? De você analisar os problemas que levam à causa, as crises, né? Que é um conflito não tratado. Por isso que eu sou muito fã da governança, que ela traz esse espaço aí de organização, principalmente das tomadas de decisão, dos acordos societários, ela consegue, dentro não só do plano jurídico, mas também da parte corporativa, definição de papéis. Então, todos esses pontos são importantes para você organizar uma empresa familiar, dentro dos aspectos de governança. Então, isso eu chamo de prevenção. Né? Agora, para o mediador, a gente vai voltar lá no ponto do mediador, é importante ele conhecer essa parte da empresa, entender como é que é o funcionamento de uma empresa, quem são os seus... A gente fala stakeholders mesmo, né? Sim. E quando você olha uma empresa, eu tenho um slidezinho que eu monto assim, eu falo dos stakeholders. Porque hoje você precisa olhar para esses stakeholders, eles são considerados seus parceiros. Você tem que olhar para eles, muitas vezes seus fornecedores, até os seus concorrentes, você tem que olhar para ele, porque muitas vezes esse concorrente ele pode vir num projeto trabalhar até com você entende? Como a gente olha o stakeholder, né? O governo é um stakeholder, o meio ambiente, os sócios,
os colaboradores. Então, quando você tem esse olhar macro, você começa a identificar os conflitos. Eu escrevi sobre isso, inclusive um dos livros meus, que eu escrevi dos capítulos, eu escrevi sobre isso, sabe? Um deles, que foi até em homenagem à professora Selma Lenes. Eu fiz essa abordagem dos conflitos empresariais, você pode trabalhar de forma preventiva e de forma ativa, né? Interessante. Minha pergunta aqui, Alessandra, já que você está nominando esse artigo, você gostaria de incluir esse material dentro do que nós vamos apresentar para os participantes? Eu posso. Eu esqueci de te colocar, talvez, na primeira reunião, coloquei, mas hoje ainda não, e até para frisar novamente para a turma que está trabalhando conosco, que a dinâmica que nós adotaremos é a de sala de aula invertida. Nós entregaremos um material uma semana antes. Eu não só tenho esse, como eu tenho um que eu escrevi em homenagem à professora Zuck. Maravilhoso. Foi recente, foi o último. Né? Tem um aí que não posso ainda falar, porque está no... Está trabalhando ele ainda. Parem até lá, eu compartilho. Mas esse último, estava no livro em homenagem à professora Zuck, eu conto uma experiência com o processo de mediação antecedente, que está na lei. A gente fala lei de recuperação, mas é uma mediação que você pode utilizar para empresas que estão em crise. Então, eu até falo que você usa esse instrumento para trabalhar uma crise empresarial. A mediação. Por que eu falo isso? Porque não necessariamente, ao utilizar esta mediação antecedente, você vai precisar de uma recuperação, seja ela extrajudicial ou judicial. Isso vai depender muito da condução do advogado, claro, dos credores, né, que tem. Sem dúvida. Vai depender muito da condução também, do preparo que esse advogado vai trazer, mas o mediador pode contribuir muito para que essa mediação evolua e nesse caso, o mediador precisa ser ágil, não pode esperar. Porque a gente, normalmente, essa mediação ela vem com a questão da tutela de urgência, tutela que é concedida à empresa pelo prazo de 60 dias para você fazer as negociações. Por que eles dão esse prazo de 60 dias? Para que a empresa possa ter um respiro para negociar sem que os bens dela possam ter um problema de constrição. Constrição significa uma penhora, uma busca e apreensão. Então, você consegue negociar assim, aquela revólver na cabeça, a espada na cabeça. Né? Sim, ela tem uma capacidade econômica, até mesmo caixa, né? Pode haver um sequestro de valores de caixa. Exatamente. E essa empresa fica sem receita para poder fazer a administração do seu crédito e daquilo que ela tem para poder entrar numa mesa de negociação. Porque se não tem cartas, ela não joga o jogo. O jogo é determinado por 1 ou 2 ou 3 ou meia dúzia de credores que foram mais ágeis e trabalharam na frente. E aí entra o jogo que a Alessandra trouxe do advogado e do mediador também. Porque se o mediador é capacitado, está adequado, tem conhecimento, evidentemente ele vai estar no mercado disponível para o advogado e para a empresa. Seria isso? Não é só para a empresa, para os credores, porque, é claro, a gente trabalha para todos. E nós estamos falando de uma mediação coletiva. Ótimo. Então, veja, é importante que o mediador não se intimide com o meu brinco, né? Com um telefonema, com batida que fecha. Ele vai fechar uma vez, aí você tenta pela segunda, mas o importante é você engajar esses credores para mediação. É claro que, às vezes, você tem câmaras especializadas que fazem esse trabalho de engajamento dos credores, tá? Eles fazem esse trabalho do engajamento. Mas, algumas vezes, é importante que você, como mediador, se está vendo uma dificuldade, passa no telefone e fala, não, deixa que eu vou ligar, deixa que eu vou fazer. Nesse caso, porque você não tem, vamos dizer, às vezes, eu tive um caso assim, que o credor falou, ai, que bom que você me telefonou, eu achei bom, entendi, foi bom que você me
me explicou mais, sabe? Ele acabou vindo para a mediação, porque eu passei a mão no telefone e liguei E para ele. isso, de modo algum, maculou a sua imparcialidade? E, Não, as pessoas têm, assim, o que deixa a gente imparcial não é isso. Porque eu tenho que ligar para as pessoas, eu tenho que fazer reunião com eles individual. Outro dia eu falei assim, mas você tem que fazer reunião com as partes, você tem... Imagina, eu não tenho nada, eu estou falando com o meu trabalho, porque como é que eu vou botar, por exemplo, tirando aqui da questão de credor e devedor, que normalmente não tem muito problema, tá? Para sentar na mesa, às vezes, viu? Porque recentemente eu peguei uma questão aí bem afiada e eu comecei com ele separadamente, tá? Eu tive que começar. Às vezes, o nível principalmente empresa familiar, o nível está tão desgastado, que se você for botar os dois na frente, não vai fluir. nesse caso, O mediador tem caucus... que trabalhar o preparo também das partes. E por isso que olha, eu tenho uma coisa, o advogado é bom quando o advogado participa, porque o advogado tem que dar a letra da lei. Você, como mediador, vai saber fazer as perguntas para ele dar a letra da lei. Esse é um ponto importante. O mediador tem que perguntar, tem que ser muito perguntador. Por isso que Fazer é a bom quando pergunta você certa, conhece, né? para você trabalhar as perguntas, sabe? Para você ir jogando com as perguntas. Por isso que quando você conhece, você sabe do que você está falando, você sabe fazer a pergunta, embalar a pergunta. Esse também é um ponto E nesse importante. tocante, Alessandra, é um ponto muito importante que eu gostaria de chamar a atenção, tendo o juridiquês correto, aquele que te traz autoridade na hora do diálogo e sabendo fazer as perguntas, e o juridiquês que, vamos trazer assim, são os termos adequados que a lei da recuperação judicial e o financeiro da empresa utiliza, tendo essa capacidade de comunicação. Evidentemente que ele bota autoridade na mesa e pode fazer essa ligação e receber um não, 2 nãos. Daqui a pouco o credor vai ver que os outros credores estão engajando, é melhor sentar na mesa e negociar. Exatamente. Então, você veja, nesse caso, que até um caso que esse caso eu fui nomeada pela juíza. Não foi um caso que eu veio por Câmara. Eu fui nomeada pela juíza, que é uma juíza que muito incentiva as mediações na insolvência. Eu sempre falo dela porque tem que falar, porque magistrados com esse olhar, ela acaba servindo de exemplo para muitos. Então, a doutora Andréa tem, assim, eu falo, doutora Andréa Palma, que é uma juíza que tem esse cuidado, tem esse olhar de estimular a mediação no âmbito da insolvência. Enfim, isso é super importante, tanto para o mediador quanto para o âmbito da insolvência, porque, veja, um processo de recuperação, por exemplo, agora já entrando na recuperação em si, é um processo de negociação coletiva. Quando a gente sai da concordata, que eu comentei lá atrás, quando a gente entra em 2005, só que, veja bem, como é que você faz os advogados que eram talhados para não negociar, comecem a negociar. Eu tive a sorte que o meu pai, que foi eu trabalhei com ele por mais de 20 anos na área de insolvência, eu comecei muito cedo, comecei lá cedo. Eu tive esse exemplo dele ser um brilhante negociador. Ele sempre negociou com todos, com o banco, ele sempre negociava. Então, isso ajudava muito, mas mesmo quando ele sempre trazia esse olhar negocial. E a partir de 2005 a gente tem esse viés, mas muitos não têm essa questão da negociação. Então, é um trabalho do advogado que a gente vem em construção. Agora, o mediador, ele tem um papel, eu não vou falar do mediador, agora eu vou falar da mediação. Aonde que a mediação, ela auxilia a negociação entre credor e devedor? Você tem a questão da confidencialidade, porque os advogados que a gente costuma trabalhar são advogados muito negociadores, assim, são advogados que estão acostumados a negociar. Eles são bons advogados nesse sentido. Hoje Eles facilitam o trabalho do mediador. Mas é que, assim, o que acontece? Quando você pega bons advogados, gestores, eles vêm trabalhando com solução, mesmo o advogado do credor. Eles começam a construir solução.
Por isso que é importante. Porque, veja, dentro de um processo, por exemplo, você está numa mediação antecedente, né? Aquela mediação antecedente pode ser que ela vai virar uma recuperação extrajudicial, mas ela precisa da concordância dos credores. Então, é importante esse diálogo para esse credor vir para aderir. Mesmo na recuperação judicial, você tem a figura do credor parceiro. Então, você trazer esses outros elementos, né, esses outros atores. Trazer essa negociação, E a mediação ela tem um ponto importante, que é a questão da confidencialidade. Então, veja, num ambiente confidencial, você consegue trazer mais informação. Porque, querendo ou não, quando você entra com um pedido, ou até com a tutela, o pessoal já levanta e fica assim, pronto, e agora? E aí quebra um pouco da confiança, sabe? Sim. O pessoal já... o nosso papel é esse, entender, por isso que a gente precisa entender a empresa, em que momento ela está, como ela está, e também trabalhar isso com os credores e recompor essa confiança. Então, a confidencialidade, ela ajuda muito nisso. Então, o que eu estou entendendo, a confidencialidade é um requinte que a mediação traz para a negociação assistida dentro desses aspectos de insolvência. Sim, porque aí você consegue trazer, olha, vou trazer meu caixa, como é que está hoje, a minha projeção, como é que a empresa está. Nesse caso que eu vou colocar no material, que eu combino, a gente estava na negociação, ele falou, você quer vir visitar a empresa para ver que ela está funcionando, para ver que ela está produzindo, eu preciso assim. Foi fantástico, porque realmente tinha essa disponibilidade. Sabe? Maravilha. Então, pessoal, o que eu queria trazer é uma introdução de uma grande profissional, como vocês já sabem. Alguns não tiveram ainda a chance e oportunidade de poder conversar com ela. Terão no dia 15 de setembro, onde a Alessandra trará aspectos que somente quem atua, e atua com tanta experiência, e tanto vocês podem ver o entusiasmo dela. Dá para sentir o entusiasmo pelo tema. Ela vai trabalhar essa área dos aspectos de insolvência e trazer também os conflitos das famílias, das empresas familiares. Ou seja, técnica de todos os estilos para os mediadores brasileiros, do qual o projeto Nexum Mind School busca trazer ou propiciar o ambiente para nós começarmos a criar os modelos de negociação com as nossas culturas, elevando cada vez mais o nosso nível, a nossa régua, como profissionais que podem ser muito mais do que nós já somos. Nós todos somos bons. Todos vocês que estão aí, nós que estamos aqui, todos somos bons, mas nós queremos ser melhores. E só tem um modelo que pode dar resultado, todos juntos, contribuindo com a diversidade de informações e conhecimento. Para você que conhece a Alessandra Bonilha e quer conhecer mais ainda, você tem uma data, agenda aí. Projeto Nexum Mind School, a palestra Masterclass da Alessandra, no dia 15, às 18 horas, onde ela vai trazer todo esse contexto maravilhoso. Antes de nós encerrarmos aqui, Alessandra, qual é o tempero extra que você poderia trazer, além de já ter trazido essa grande narrativa e ter dito que vai compartilhar um material de primeira linha produzido por você? O que você gostaria de deixar para o grupo? Estou sempre escrevendo lá no meu blog. Eu sempre falo sobre crise, sobre empresa familiar. Se o pessoal quiser visitar, www.fachadabonilha.com.br, aí tracinho blog, pode entrar lá, tem sempre trazendo essas informações. Que mais? Tem a minha rede social também, que eu sempre estou falando um pouquinho sobre essas questões. E o LinkedIn também, eu publico coisas no LinkedIn, informação. E assim, eu entendo que o que a gente precisa é não deixar esse instrumento, que é a mediação, e que você falou muito bem, a gente tem o nosso tempero, o nosso olhar, sabe? A nossa forma, porque nós temos a nossa cultura é uma cultura diversa, a gente tem essa diversidade, porque o Brasil é grande, o Brasil tem esse olhar diverso, então, e o brasileiro é muito assim, sabe, o que eu falo, então, é importante a gente trazer
a mediação para este olhar, né? Ser também, o que eu já falei lá no início, também conhecer do fundo, para você também conseguir fazer boas perguntas. Enfim, foram essas questões aí que eu queria deixar aí. E assim, estudar sempre. A gente nunca pode achar que parou. Tem que toda hora estar se capacitando. Eu também vou assistir algumas aulas, viu? A presença sua é muito bem-vinda e é uma honra para nós contarmos com você, engajando nesse projeto que nós não estamos trazendo isso somente por inspiração, mas também porque entendemos que é necessário criar um ecossistema nesse sentido. Alessandra, eu vou botar para você, vai estar aqui nas descrições as mídias e os endereços da Alessandra para você poder entrar em contato com ela e já aproveitar e ir tirando mais informação dela. Depois dessa bela introdução para o projeto Nexum Mind School no bloco Negociação Estratégica para o Mediador. Vamos sempre evoluindo e vamos juntos. E não deixe de deixar um joinha que a Alessandra trouxe para nós. E se tiver algo para comentar, por favor, faça nos comentários e nós levaremos a Alessandra, ou você vai até a Alessandra, ou a Alessandra volta para nós conosco aqui. Legal, Alessandra, todo mundo dia 15. Um privilégio estar com você aqui, dando essa abertura da sua Masterclass. Muito obrigado.